Estamos ao vivo para mais uma edição do Melhor do Café, que hoje vai falar sobre inteligência emocional. Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa em formato de live, o Melhor do Café, que toda semana às 19 horas, toda terça-feira aí às 19 horas, traz temas relevantes ao universo do empreendedorismo, ao universo dos cosméticos, ao universo do café, que é, a nossa essência, é aquilo que a gente ama, que a gente adora, e é um prazer poder estar aqui com vocês toda semana trazendo um tema relevante, uma visão e um olhar diferenciado, com diversos convidados e enriquecendo aí esse contexto. Pessoal, eu aproveito para pedir para vocês aí, enquanto a gente aguarda o pessoal chegar e chamar, pedir para vocês também convidarem aí os seus contatos. Nós temos aí a nossa setinha, então convidem, porque o tema de hoje, ele é um tema relevante não só para o universo do empreendedorismo, mas para o nosso sucesso como seres humanos e em todas as frentes da nossa vida. Pode ter certeza disso. Na nossa frente, enquanto, nos nossos relacionamentos enquanto família, na nossa parte profissional, em todas as frentes, no nosso físico, na nossa saúde, interfere em tudo a inteligência emocional. Tivemos aí, travou. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui só um minutinho para diminuir a interferência. E eu quero compartilhar aqui com vocês o que eu aprendi aí durante anos aí nessa estrada, nessa caminhada, buscando me desenvolver, aprimorar mais no quesito de como que a gente lida com as nossas emoções, que é a essência aí da inteligência emocional. Pessoal, vou pedir o feedback aí para vocês, podem ir colocando perguntas. Eu peço que vocês confirmem aí, tava dando um alerta do áudio, se tá tudo ok aí com o áudio, e aproveitar, chama aí o pessoal, porque o tema de hoje, ele é bem relevante, extremamente importante, e eu vejo que muitas vezes ele não é tratado com a clareza necessária. Eu vejo que esse tema, inteligência emocional, na verdade, ele deveria ser um tema a ser discutido logo ali no ensino médio, e depois ir ali pro segundo grau e pro terceiro grau e as faculdades, e não... Tava falhando aqui. Ei, pessoal, e não ser tratado e trabalhado apenas em faculdades relacionadas a humanas ou psicologia. Eu vejo que inteligência emocional, se você não consegue ter o domínio das suas emoções e usá-las a seu favor, você não consegue, ter êxito e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então fica comigo que a gente vai falar melhor sobre as bases aí, os conceitos, técnicas aí para desenvolvermos nossa inteligência emocional. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro e eu quero falar muito hoje em cima também deste livro. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu vou colocar aqui a minha tela, só um minutinho. Pessoal, vocês conhecem? Deixa eu virar aqui. Vocês conhecem este livro aqui, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman? Bom, este livro aqui, gente, eu super indico, super recomendo, faz toda a diferença aí, e eu acho que a gente deveria ler logo no início aí, nos primórdios, dos nossos, assim que temos consciência aí de como lidar com as nossas emoções e com os nossos relacionamentos. Certo, pessoal? Então, um prazer aí estarmos juntos.
Vamos lá, vamos aí começar a, quem sabe aí o que significa inteligência emocional. Então eu vou contextualizar aí, conceituar um pouquinho aqui para vocês. Inteligência emocional é um nome que se dá ao conjunto de competências relacionadas a lidar com as nossas emoções, mais especificamente a como se percebe, como se processa, o que compreende e as habilidades que precisamos desenvolver para gerenciá-las. Dentre as competências que envolve a inteligência emocional estão, por exemplo, os chamados soft skills. Então, o que são soft skills? São as características e a forma como a gente se relaciona com outras pessoas, né? Então, a inteligência emocional, ela está diretamente ligada aí à forma como a gente reage às nossas emoções. E não dá, na vida da gente, somos uns pelos outros, né? Dependemos uns dos outros o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro nós estamos lidando e nos relacionando com pessoas. Faz parte disso. E saber lidar com as suas emoções, com frustrações, com dilemas, com impasses e como tirar o melhor proveito aí dessas situações está relacionado diretamente aí à sua inteligência. É isso mesmo. Então, gente, é o que fala no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Ele foi publicado pela primeira vez em 95 nos Estados Unidos. Esse livro, gente, ele se tornou aí um best-seller e transformou a maneira de pensar aí sobre a inteligência, né? Alterou todas as práticas de educação, mudou aí o mundo dos negócios. O Goleman, ele descreve a inteligência emocional como a nossa capacidade de gerenciar sentimentos de modos que eles possam ser expressos de uma maneira apropriada e de uma maneira eficaz. E segundo o psicólogo, o controle das emoções, ele é essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. O seu modelo, né, sobre a inteligência emocional, ele foca em uma série de competências e habilidades que, de acordo com ele, propiciam aí melhores desempenhos profissionais, inclusive, gente, como líderes. Isso é muito importante. Então, para quem aí está à frente de um negócio, para quem lida o tempo inteiro com pessoas, para quem lidera, né, motiva aí essas pessoas, esse livro é super indicada a leitura e o aprofundamento nesse tema. Eu estive uma vez em um evento e com a Luísa Helena Trajano, e na ocasião ela citou uma frase que eu achei muito curioso e que eu anotei ali, que ela falou: ser feliz é não ter razão. Às vezes, num primeiro momento, a gente não consegue assim assimilar a sabedoria que essa frase nos traz. Mas à medida que você vai se deparando aí com situações da sua vida e que você vai amadurecendo também ao longo aí dessa caminhada, você vê quanto sentido faz essa frase. Marquem ela aí, ó. Ser feliz é não ter razão, né? Então, quanto sentido faz essa frase? Porque muitas vezes a gente fica tentando convencer outras pessoas sobre a sua opinião, sobre o seu ponto de vista, sobre o seu jeito de pensar, de lidar com certas situações, sendo que isso não vai alterar ali aquela pessoa, a forma de lidar, a forma de pensar que aquela pessoa tem. Então, pessoal, avalie aí no dia a dia de vocês se realmente vale a pena se desgastar com certas questões que na verdade não vão ser relevantes, ainda mais por coisas, né, pequenas ali do dia a dia e onde você não ganha nada ali, nada com isso, né? Então eu acho que ao longo da caminhada da gente, a gente aqui, eu, né, à frente da KP, a gente lida
o tempo inteiro com pessoas. Eu falo que ao mesmo tempo que é um baita desafio lidar o tempo inteiro com pessoas, é muito gratificante, porque nós não somos nada, né, sem pessoas. A empresa é feita de pessoas e apesar de se ter uma ideia de que as pessoas estão cada vez mais com menos valores, pessoas ruins. Pelo contrário, na verdade a gente aprende muito, né, lidando aí no dia a dia com pessoas, com diferentes pontos de vista. Eu sempre falo que equipes de alta performance são equipes que têm diferentes pontos de vista e que se complementam. Então não são pessoas, você não consegue crescer se todo mundo, né, concordar e falar amém para suas atitudes, para suas ideias, para os seus pensamentos. A gente cresce nessa divergência, a gente cresce nesse desafio e a gente cresce com essa, né, essa visão sobre diferentes ângulos, sobre diferentes pontos de vista, sobre diferentes criações, culturas, sobre diferentes valores. A partir daí você consegue ter, né, formar um consenso sobre, né, lidando aí com esses diferentes ângulos. Você forma consensos muito mais amplos, que abranjam e que atendam um número muito maior de pessoas. Então eu imagino a riqueza que toda essa diversidade traz para as empresas, que traz para as organizações e que traz para a nossa vida mesmo enquanto seres humanos, de termos o privilégio de lidarmos, né, e de convivermos com toda essa diversidade, com todos esses diferentes pontos de vista, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter maturidade para poder receber esses feedbacks, receber essas opiniões divergentes, né, que muitas vezes batem de frente com aquilo que você pensa, mas só assim te faz refletir de fato. O que de fato tem valor, por que aquela pessoa pensa daquela forma e muitas vezes pensa ali tão diferente de você. Então só assim que você consegue de fato refletir, amadurecer e desenvolver conceitos, consensos diferentes sobre diversas situações. Então, gente, tem muito aí aprendizado na frase ser feliz é não ter razão. E eu falo sempre que assim, se a gente for guiado muitas vezes pelos nossos sentimentos, a gente acaba sendo muitas vezes traído, né, por esses sentimentos. E aí vem a importância que tem a raiz disso tudo, que é a nossa fé. E eu falo sempre que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode ter certeza que Ele, né, vai dar conta aí de organizar as coisas para que você tenha o melhor nesse fim, né? Quando a gente coloca Deus aí no início. Até essa semana eu fiz uma postagem exatamente sobre isso, né? Ponha Deus no início, que Ele cuidará do fim. E você pode ter certeza e a confiança de que esse fim, não tenha dúvidas de que é o melhor caminho e com certeza a melhor opção. Então é importante que a gente seja, né, guiados aí por essa fé. A fé e a raiz dessa fé, gente, ela parte aí dos nossos sonhos, né? Então os sonhos, eles cultivam, eles fomentam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença. E a gente sabe que sonho não tem regra, né? Por exemplo, quando a gente sonha aí à noite, às vezes a gente sonha que tá voando, às vezes sonho não tem limite, né? Sonho não tem regra. Então, assim, eu vejo que essa fé, ela não pode ter limites, né? A gente tem que crer mesmo, ter fé e acreditar que a gente fazendo a nossa parte, pode entregar na mão de Deus, que Ele lida e Ele faz um impossível acontecer. Não tenha dúvidas disso, né? Então a forma como a gente lida com as nossas emoções, ela faz toda a diferença nos resultados que nós colhemos e que nós construímos no dia a dia.
Então, gente, olha, o Goleman, falando um pouquinho sobre toda a técnica, a base que ele usa, né, e que ele descreve aí no seu livro sobre inteligência emocional, ele foca, gente, em alguns princípios, 3, né, testes de autoconhecimento aí e 5, na verdade, pilares para você desenvolver melhor essa inteligência emocional. Então, segundo os fundamentos aí do Goleman, a inteligência emocional ela tem como pilares a autoconsciência, ou seja, a capacidade de você reconhecer as suas próprias emoções. Então, você tem consciência das suas emoções, a forma como você reage aí às situações do dia a dia. Ele lida também, como um dos pilares, a autorregulação. Então, é a capacidade de você lidar com as suas próprias emoções. Como você se autorregula, né? Como você lida aí com as suas próprias emoções. Um dos outros, né, dos 5 aí, o terceiro dos 5 pilares sobre a inteligência emocional, ela está relacionada com a automotivação. Então, como que é a sua capacidade de se motivar e também de se manter motivado, né? Outro pilar da inteligência emocional fala sobre a empatia. Então, a capacidade da gente enxergar as situações pela perspectiva dos outros, que foi tudo que eu comentei agora há pouco com vocês sobre esse desafio no dia a dia de lidar com pessoas e o quanto a gente cresce com isso, amadurece e quão importante é esses diferentes pontos de vista, diferentes visões aí na construção desse crescimento, né? E habilidades sociais também, que é o conjunto de capacidades aí envolvidas nessa interação social. E ele identifica, gente, 12 domínios como sendo assim os principais pontos que você precisa atacar para desenvolver, né, essa habilidade e as características da forma como você lida com as emoções, para que você consiga conduzir aí as situações e lidar com essas emoções de forma a te trazer e produzir resultados e não entrar aí em conflitos e em situações onde você só tem a perder com isso, né? Como eu falei para vocês, eu vejo que assim, essa deveria ser uma matéria desde ensino fundamental, a faculdade, base de todos os cursos e não só da área de humanas ou de uma psicologia. A forma como você lida com as suas emoções, ela determina o seu êxito e o seu sucesso nas diversas áreas e frentes da sua vida. E assim, a gente fica lidando aí com essa nova geração que muitas vezes, gente, não suporta a frustração. Eles não sabem lidar com frustrações e o desafio que é isso e como que eles reagem de maneiras assim extremas, né? Extremas a situações onde são submetidos à frustração, a um estresse, né? As pessoas não sabem lidar com essas situações. Então, assim, é importante porque eu vejo que à medida que você vai caminhando, com certeza você amadurece muito, muito, né? Na forma como você lida com as situações, com o dia a dia. Eu vejo que tem várias frases que falam, né? Se você leva a ferro e fogo, você só tem a perder com isso. Então, assim, vários até mesmo ditados populares que tem aí uma sabedoria muito grande por trás disso. E a importância que tem, né, desde o princípio, você ser orientado, você ser treinado, porque segundo estudos mostram, essa habilidade de lidar com as emoções, ela não vem de uma carga genética pura e simplesmente, pelo contrário, ela é muito mais treinada, moldada, né?
aqui você com você mesmo nas suas conexões cerebrais do que vem de característica genética. Então ela está muito mais relacionada a um desenvolvimento comportamental e que isso pode ser treinado, aprimorado, praticado, do que necessariamente, meu pai era assim e por isso eu sou assim e por isso eu lido com as minhas emoções assim. Gente, não tenho dúvidas, né, de que vocês podem virar essa chavinha e trabalhar isso a partir de técnicas, de conhecimentos. E por isso sim, eu indico muito o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, para que vocês aprofundem aí sobre cada um desses pilares. Mas voltando aí, ele identifica 12 domínios como sendo os principais aí para o desenvolvimento da inteligência emocional. Primeiro é o autoconhecimento emocional. Então, como eu, me conheço, as minhas características e a minha forma de lidar e reagir às emoções. Por quê? Porque eu tenho que entender, por exemplo, eu sempre fui muito ligada, assim, né? Muito responsável. E outro livro também que eu li foi aquele A Arte de Ligar o Foda-se, né? Que em alguns momentos da vida da gente, a gente precisa, às vezes, desligar um pouquinho, né? E desenvolver um pouquinho essa chavinha quando você é ultra responsável aí, ultra ligada, né? Então é importante aí desenvolver também essa chavinha. Mas enfim, eu sempre fui muito ligada. Então quando você chega ali, você encerra um dia de trabalho e quando você leva tudo isso com você para casa, isso acaba ali interferindo totalmente, né? Na saúde mesmo, da sua vida pessoal, do seu relacionamento com a sua família, né? Da qualidade aí desse relacionamento com a sua família. Então eu levei anos para entender melhor isso e anos também para poder desenvolver técnicas eu falo que desenvolver a chavinha do liga e desliga, né? A gente conseguia aí chegar em casa e falar, não, eu vou ligar aí a minha chavinha do off, né? Hoje eu não consigo mais resolver nada disso, então deixa eu me desligar disso daí, porque senão isso consome as suas energias, isso te esgota de uma tal maneira que você não consegue ter energia e produtividade até mesmo no outro dia ali para saber lidar com as situações, né? Então, gente, a importância que tem aí essa inteligência emocional. E outro dos pilares aí para esse desenvolvimento é o autocontrole emocional. Eu acho que é um pouco disso que eu acabei de citar aí para vocês. Como, né, que a gente controla as nossas emoções, né, de forma que essas nossas emoções nos levem aí, a forma como a gente lida com isso, nos levem à conquista dos resultados que a gente busca e não façam aí disso barreiras e empecilhos para que a gente possa, né, conseguir conquistar aquilo que a gente busca. A gente precisa ter adaptabilidade. A gente fala hoje em dia tanto dessa questão de você ser maleável, né? Você ser aberto a mudanças. Então, assim, levar a ferro e fogo, né? Que é aí o jeito mais popular de se falar sobre adaptabilidade, não leva ninguém a nada, né? Não te agrega nada. Então é a tal frase, ser feliz é não ter razão, e essa expressa muito bem a questão da adaptabilidade. Então a gente tem que ter uma orientação para a realização, ao invés de você ficar pegando ali em pequenos detalhes, em coisas que não vão te fazer, né, chegar aos resultados. Tenha um foco, uma orientação, e coloque sua equipe, né, totalmente direcionada para a busca de resultados, para a realização, para a concretização. Outra coisa muito importante é ter essa perspectiva positiva. E isso, gente, essa questão da positividade, ela está relacionada
é o início da cadeia, né? Na verdade, nessa busca e na conquista dos resultados, que é o que já fala ali nos Segredos da Mente Milionária, quando ele fala sobre a lei da atração, que é muito difícil você conseguir um resultado positivo começando ali com aquele pensamento negativo. É impossível você, né, chegar ali a um resultado positivo, porque os seus pensamentos espelham as suas palavras refletem as suas ações constroem os seus hábitos e os seus hábitos, né, geram os seus resultados. Então essa positividade, ela tem que estar ali como o início da cadeia se a gente quer de fato colher um resultado positivo. Fala sobre a empatia que é como que você se coloca, né, no lugar dos outros, né? Procure, ao saber lidar com as suas emoções, se colocar ali no lugar do outro. Talvez você vai entender o porquê ele está agindo daquela forma e vai conseguir lidar melhor com essa situação. A consciência organizacional é outra questão muito importante, e a questão de você saber trabalhar em equipe, né? Hoje em dia todo mundo, né? Tudo depende, e uma coisa que é muito valorizado e que eu falei, que é a questão dos soft skills ligados à inteligência emocional, é a forma como você convive, né, e lida aí nesse convívio com outras pessoas, nesse trabalho em equipe, o quanto você tem capacidade de realmente de agregar, de ter empatia, de se colocar no lugar aí do outro, de ajudar, de colaborar, né, de contribuir aí para o crescimento dessa empresa, dessa organização. Outra coisa muito importante também, outro ponto e pilar é a influência, e o quão importante é uma influência positiva no ambiente de trabalho que você consegue, né? Com isso você consegue levar todo o seu time para um outro direcionamento. Então essa influência positiva, mas para você ter essa influência, você tem que vir aí dessa perspectiva positiva, desse pensamento positivo. Coach e mentoria também é importante. Então, como que a gente, né, tá o tempo inteiro, desde buscando, aprimorando conhecimento, aprimorando habilidades, treinando e também compartilhando aí esses conhecimentos. Administração de conflitos é outra questão assim que é muito importante. No dia a dia, normalmente pessoas que têm assim essa inteligência emocional bastante desenvolvida, elas são pessoas que administram facilmente conflitos. Elas são moderadoras, né? Elas são pessoas conciliadoras, porque elas têm essa maturidade para saber se colocar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender esse ponto de vista e ter essa sabedoria também, né, para lidar com as diferentes situações, sempre com foco em administrar conflitos. Além disso, né, o trabalho em equipe, que a gente já falou sobre o trabalho em equipe, a importância que se tem hoje, né, de você saber se relacionar, saber se comunicar, lidar com diferentes pessoas, diferentes perfis e entender a importância que tem isso em termos de crescimento. Como eu falei para vocês, uma equipe de alta performance é uma equipe que pensa diferente, né? Que tem diversidade, porque você só cresce nessa diferença. E sobre uma liderança, aí um outro pilar fala sobre liderança inspiradora. E a gente fala muito sobre como é liderar, né? E eu vejo que a liderança vem muito pelo exemplo. Então a gente, né, à frente de empresas e liderando pessoas, mais do que nunca a gente tem que ter uma inteligência emocional extremamente preparada, extremamente desenvolvida. Gente, eu coloco para vocês assim que eu não tinha noção da importância que tem, né, você saber lidar com os seus sentimentos, a forma como você lida com os seus sentimentos, como tirar proveito disso e a diferença que isso faz
no dia a dia, na busca dos resultados, em você lidar com as situações de uma forma muito mais leve, mas com muito mais sabedoria. E eu confesso para vocês que se eu tivesse me atentado para isso, a importância disso, né, ainda mais jovem, ainda mais nova, com certeza eu não deixaria aí de buscar esse tópico, né, para esse desenvolvimento. Então, a importância que tem a inteligência emocional. Se você não conseguir lidar com as suas emoções, tirar proveito disso, você não consegue ter êxito e resultado em nenhuma das frentes da sua vida. Você vai ter problema na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua saúde física, mental. Você vai ter problema em todas as áreas da sua vida. Certo, pessoal? Então eu queria compartilhar aí um pouquinho com vocês sobre a importância, né, de como a gente lida com as nossas emoções, né? Então, assim, a gente fala, e esse livro fala que a incapacidade de lidar com as próprias emoções pode minar a experiência, acabar com carreiras promissoras e destruir vidas, porque a gente vê, sim, pessoas que não sabem lidar aí com as suas emoções, que acabam tomando decisões extremas e até mesmo tiram, né, a sua vida. O fracasso e a vitória, eles não são determinados por fatores genéticos, tá? Eles são circuitos cerebrais da mente humana que, como eu disse para vocês, eles são maleáveis e eles podem ser trabalhados. Então, olha a importância dessa consciência para que você trabalhe esses circuitos cerebrais de forma favorável a você saber lidar com as suas emoções. Certo, pessoal? Bom, eu espero que aí eu tenha ajudado vocês, pelo menos, a refletir e se despertar para a importância que tem a nossa inteligência emocional e a forma como a gente lida aí, né, com as nossas reações.